Oi, oitavo ano, bem-vindos de volta. Hoje é a nossa primeira aula depois dessa paradinha que nós tivemos. Bom, eu espero que todos estejam muito bem e hoje damos sequência aos nossos estudos. Hoje falaremos sobre o barroco. Essa vertente artística ela vai desmembrar para todas as linguagens. Então a gente tem essa vertente na pintura, na arquitetura, na música, na literatura, então ela vai divagar por diversas vertentes. Nós vamos dar uma olhadinha mais para a parte da arquitetura e também da pintura. No final do Renascimento, lembrando, o Renascimento é o período que nós estudamos, em que nós tínhamos como artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, então eles pegaram o finalzinho aí desse período. Então, a arte barroca ela é um momento histórico em grande ostentação, que é bem o período das grandes navegações e descobertas. Então, é um estilo que ele propaga a extravagância, a ostentação. Toda vez que estudamos arte, nós precisamos entender o contexto histórico daquele período. E naquele momento acontecia algo muito importante, que era a Reforma Católica, mais conhecida como Concílio de Trento, que foi uma resposta direta à Reforma Cristã Protestante, que hoje é a Igreja Evangélica, que foi o Martinho Lutero, que ele criou novos conceitos sobre a religião. Então, alguns conceitos novos foram estabelecidos e aí foi criada a religião protestante. Já a Igreja Católica, em resposta a esse estilo de vida, ela propagou então uma forte influência sobre os artistas, já que a Igreja Católica ela é tão rica. Então, a partir daquele ponto, ela usufruiu da arte para conseguir captar ainda mais os fiéis. Esse concílio, ele durou do ano de 1545 até o ano de 1563. Então, foram aí 13 longos anos de propostas, para estabelecer as novas leis do catolicismo. O barroco também estava estabelecido no período da Inquisição. O que era a Inquisição? A Inquisição nada mais é do que romper com toda a fé pagã, e as pessoas eram chamadas de hereges, pessoas que não seguiam a doutrina católica. Então essas pessoas eram caçadas pela Inquisição, pois não podia propagar outras fés e religiões. Então esse período também é marcado pelo barroco. Então foi nesse contexto que nasce a linguagem artística barroca, que servia de ponte para propagar a fé e a religião católica. Em nenhum momento da humanidade foram construídas tantas igrejas, monumentos, estátuas representando uma religião como no período barroco. Quase todas as partes que se via igrejas, elas não eram somente associadas à religião, também eram associados ao poder, ao Estado. E depois disso as construções ficaram muito parecidas para justamente isso, para mostrar o poder e a fortaleza dessas arquiteturas. Então vamos às principais características dessa arte barroca, tópicos por tópicos. Então, primeiro, era uma arte rebuscada e exagerada. Então, tinha muitos elementos, eram bem feitos, bem harmoniosos. Valorização dos detalhes. Então, cada parte era trabalhada minuciosamente. Então, se eu fosse fazer um olho, eu faria ele bem detalhista, bem realista. Dualismo e contradições. A dualidade ela está entre o bem e o mal, então a gente vai explorar muito essa temática de céu, inferno, bem, mal, certo, errado, então isso vai estar bem associado ao barroco. Obscuridade, complexidade e sensualismo.
Esses também são 3 fatores, né? Então, a gente pega uma cena, essa cena vai estar toda contextualizada e vai estar toda complexa. Então, a gente pega uma cena e constrói ali nascimento de Adão e Eva, e vai colocando vários elementos para ficar bem complexo, certo? Também teve dramaticidade, então todas as cenas têm bastante drama, sempre contam uma história e de forma dramática, não simples, né? Ela vai explorar essas vertentes. E também tem uma outra coisa, a riqueza, então vai ser bastante explorado o ouro, né? Então a pintura vai ser acrescentada bastante ouro e riquezas. Foi que o Barroco surgiu. O Barroco ele surgiu no berço do Renascimento, né? Então a gente já viu aí, explorou a Itália, a Roma, né? Então ali foi o grande berço do Renascimento e da arte barroca. Então eu vou passar para vocês agora os principais artistas que propagaram aí o barroco na pintura, na escultura e na arquitetura. Aqui no Brasil, o barroco também teve grande ascensão. Ele foi trazido pelos jesuítas, né? Os jesuítas eram grandes missionários para propagar a fé católica aqui no Brasil. E ele foi inserido primeiramente na Bahia. Então ali foram construídas igrejas e lugares voltados à religião católica. O barroco ele chegou no Brasil no século XVII com os jesuítas, mas foi no século XVIII que ele chegou em Minas Gerais e ali ficou conhecido o maior escultor e artista do barroco brasileiro, que foi o Aleijadinho, que elaborou uma arte profundamente nacional. Agora vamos descobrir as principais obras desse grande artista, Aleijadinho.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, à matéria, pode enviar no e-mail que eu respondo para vocês. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula!